Fala rapaziada, aqui quem fala é o Tony. Mais uma vez no Real Madrid vencendo daquela maneira, né? Péssimo. Péssimo jogo de novo. Jacobo Ramon muito mal na zaga, principalmente no primeiro tempo. Deu cinco, cinco vacilos no mínimo que poderia gerar gol para o Leganés, que foram as cinco primeiras finalizações do Leganés na partida. Uma partida muito dura do Real Madrid, muito ruim, mais uma vez, antes de um jogo importantíssimo contra o Atlético de Madrid. Isso é preocupante demais. Enfim, antes de tudo, vou pedir para que você dê seu like aqui embaixo, legalzinho. Também clique no inscrever-se para que esse vídeo chegue a mais pessoas e o meu canal também chegue a mais pessoas, para que a gente possa crescer aí no YouTube. Um jogo muito difícil do Real, como eu vinha falando. No primeiro tempo foram praticamente 10 minutos de Leganés em cima do Real Madrid, em cima do lado do Mendy e Jacobo Ramon, e eles falhando. O Mendy, mais uma partida muito ruim. O Ramon, a estreia dele, primeiro jogo como profissional, de titular, é claro. Mas claro que o garoto ia sentir. É óbvio que ele ia sentir. O Asensio teve uma estreia muito boa, mas não são todos os jogadores que são iguais. Não são todos os jogadores que entram com esse nível de concentração que é necessário para se jogar num time como o Real Madrid. Ele errou muito, principalmente nas bolas em que os jogadores faziam um pivô e protegiam. O Jacobo não achava nada, sendo em velocidade, sendo quando o jogador fazia parede. Ele não conseguia desarmar. No segundo tempo melhorou um pouco, mas no primeiro foi um apavoro, o lado do Mendy. O Valverde jogou na lateral direita hoje. A escalação foi o Lunin, o Valverde, com o Asensio e o Jacobo Ramon na zaga e o Mendy na esquerda. O meio-campo com Modric, Arda Güler, Tchouaméni e Brahim Diaz. O ataque foi por Endrick e Rodrigo. Rodrigo que saiu logo na virada do primeiro para o segundo tempo para a entrada do Vini Júnior. Primeiro tempo, Real Madrid, 10 minutos tomou um apavoro. A partir do minuto 15 começou a jogar em cima. Fez o seu primeiro gol com o Modric, um belo passe, uma bola achada do Rodrigo ali. E o Modric marcou. E depois o Endrick marcou, numa boa jogada do Brahim Diaz. Até aí num jogo que tava tranquilo, o Real Madrid controlando, até que por duas falhas defensivas, o Madrid toma dois gols. A primeira, um pênalti cometido pelo Jacobo Ramon, que comete um pênalti bem bobo, numa mão que estava bem aberta dentro da área, num chute do atacante do Leganés. E o Juan Cruz não desperdiça, faz o gol, converte um pênalti. E o Madrid fica de novo em maus lençóis. Até que no segundo tempo, mais uma vez, o Leganés pressionando durante 10 primeiros minutos. E aí o Real Madrid toma um gol numa bola em que o Juan Cruz consegue a tabela e aí consegue finalizar com a bola desviando no Mendy e indo parar no fundo das redes. É pavoroso essa zaga, pavorosa situação. Eu não vou criticar o Ramon, apesar do seu primeiro tempo, nem o Asensio, muito menos o Asensio, porque isso tudo é culpa do Florentino Pérez e do Ancelotti. Os caras que armam esse elenco, que tem tudo para montar um bom elenco e não se concentraram o suficiente, não pensaram o suficiente de que isso daí poderia acontecer como aconteceu na temporada passada e que poderia não dar certo, como deu na temporada passada. O Tchouaméni jogou muito bem de zagueiro na temporada passada, supriu as necessidades ali, mas na temporada passada ainda tinha o Nacho. Essa temporada não tem. O Nacho podia jogar nas quatro posições. O Alaba não jogou realmente na temporada passada, mas tinha o Éder Militão voltando de lesão e ele supriu também a necessidade do zagueiro no final da temporada. E o Tchouaméni pôde voltar a jogar no meio campo. Enfim, foi uma jogada arriscadíssima do Real Madrid e que deu errado. Camavinga se machucou, Tchouaméni está sendo ali levado ao limite, assim como o Rudiger já foi e sentiu o músculo da coxa. O Alaba que voltou, já se lesionou de novo, normal, depois de uma lesão de ligamento, uma lesão muito longa, voltar e sentir o músculo da coxa, principalmente o adutor, ele sentiu. Lucas Vázquez hoje, já na entrevista de Carlo Ancelotti, ele já falou que o Vázquez estava com incômodo, por isso que não jogou e vai jogar contra o Atlético de Madrid e contra o Manchester City. É um time que está desgastado, um time que está desgastado demais. O Valverde,
também tem muitos minutos, é o jogador com mais minutos na Europa e não tem descanso. Hoje não teve como descansar o Valverde, mais uma vez. O Vinícius Júnior quase vai para prorrogação esse jogo e o Vini tem que jogar a prorrogação. Quase seria 2 tempos inteiros sem parar. É muito mal a forma em que está sendo gerenciado esse elenco do Real Madrid e o que o Ancelotti está fazendo. É muito mal mesmo. Essa temporada realmente é de se jogar fora. Também, claro, o Bellingham ficou de fora para a prevenção de alguma lesão. O Mbappé teve um edema na coxa, ficou de fora também. O Rodrigo já teve lesões musculares nessa temporada também, pelo fato de não ter descanso. O Arda Güler entrou, hoje jogou mal, mas quando ele joga naquela função que o Ancelotti pede, que é praticamente como um ponta, ele não joga bem, joga bem melhor quando vem por dentro. Isso daí já fica claro, mas hoje não tinha opção, ele tinha que jogar por ali. O Valverde jogou na lateral direita. Geralmente é o Valverde que faz essa opção aberta quando o Vini não tá jogando, ou o Rodrigo tá jogando no ataque e o Brahim Dias na ponta esquerda. E o Arda Güler pelo meio, é claro. Mas hoje foi um jogo totalmente duro. Um jogo que mais uma vez poderia dar aquele pipinaço que deu em 2018, quando o Leganés eliminou o Real Madrid lá no Santiago Bernabéu. Faltou pouco, faltou muito pouco. O Madrid levou muita sorte. Passou para a semifinal da Copa do Rei com um gol milagroso do Gonçalo. Gonçalo, jogador da base. Gonçalo, não. Gonçalo? Acho que é não, não, é Gonçalo. Caralho, o que eu tô falando? Gonçalo, jogador da base do Real Madrid, 20 anos de idade, faz o gol de cabeça num belo cruzamento do Brahim Dias, ali que tava sufocado e só tinha aquele espaço para cruzar. 3-2 na Bacia das Almas. Futebol muito mal jogado, muito mal apresentado mais uma vez. Esse time precisa voltar às rédeas. No momento mais crítico da temporada, eu vinha falando que o Real Madrid vinha no crescimento, mas caiu de novo. Não caiu só tecnicamente, caiu fisicamente. O time não tá se comportando bem. Tá a mesma coisa que era no começo da temporada, lá em outubro, setembro. Muito mal em termos defensivos, técnicos e físicos também. Estão sentindo demais. Isso vai dar problema. O Real Madrid já não tem o Rudiger contra o Manchester City na primeira partida. Pode não ter na volta, não é uma certeza, mas pode não ter. Talvez tenha que jogar com Ramon e Asensio de novo na zaga. A gente não sabe quais são as condições do Tchouaméni. O Camavinga hoje treinou com o elenco, mas não deve jogar também. É um cara que seria opção pela lateral esquerda. Lateral que o Real Madrid vem sofrendo. Ia contratar o Afonso Davies, não deu certo. O Davies renovou até 2030 com o Bayern de Munique. Vai contratar quem? Precisa de zagueiro. O Kuchanov foi pro Manchester City, assim como o Vitor Reis. Jogadores que o Real Madrid queria. Lá no começo da temporada, a gente lembra que o Leny Yoro foi pro Manchester United. Jogador que o Real Madrid queria também. Tá sem opção. O clube tá num beco sem saída que ele mesmo se colocou. O Ancelotti precisa de soluções rápidas e precisa de respostas mais rápidas ainda. Não só futebolísticas, em termos de jogo, mas em termos de resultado. O time oscila muito, perde, ganha, e nos principais jogos sempre vem falhando. Tomou 5-2 do Barcelona, 4-0 também no começo do Campeonato Espanhol, logo no primeiro turno do Campeonato Espanhol. Perdeu do Milan, perdeu do Liverpool, e agora vai enfrentar o Manchester City. Empatou contra o Atlético de Madrid, vai enfrentar o Atlético de Madrid sábado, e o Manchester City na semana seguinte. 2 vezes. É um mês de teste, um mês de fogo. Se o Real Madrid passar por ele vivo, ainda vai ter que se provar, porque não vai ser o suficiente. A gente tem que levar em consideração também que o Manchester City não tá aquele Manchester City muito forte. Porém, o Manchester City é um bom time do Pep Guardiola, com novos jogadores. O Marmoush foi contratado. O time já tá jogando um pouquinho melhor. O Kovacic está jogando também, um cara que dá uma sustentação maior nesse meio campo. E o Atlético de Madrid, praticamente, se eu não estou enganado, o Atlético de Madrid perdeu só um jogo de 23 disputados na temporada. Perdeu pro Leganés. Pro Leganés. De resto, o Atlético de Madrid ganhou todos os jogos. Todos. 21 fucking jogos. É um absurdo. É um absurdo. Veremos o que acontece. É mais uma semana aí
muito crítica, muito dura pro Carlo Ancelotti. Esperamos. Vamos ver o que ele faz. Tamo junto, até a próxima.